Relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Versículo 14. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo. E eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte de Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Somente até aqui. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Palavra que foi falada, palavra que foi lembrada, Senhor, no dia que os homens assim proclamam como o dia da Bíblia, Senhor. E é uma tremenda responsabilidade nesta noite, em todo momento, fazer menção da tua palavra. Senhor, apesar de mim, sabes como eu me encontro. Sabe que eu me encontro, Senhor, de uma maneira diferente de todas as vezes que eu já subi no altar. Tu conheces a minha alma e eu te peço, Espírito Santo, apesar de mim, não me deixe atrapalhar. A minha humanidade não pode interferir no que o Senhor quer fazer. Eu sinto o peso da tua glória, mas eu te peço que haja em mim equilíbrio como porta-voz para transmitir o recado reto ao coração da tua igreja. Igreja preciosa, que tu escolheu para lavar com o teu sangue. Toma o teu povo nas tuas mãos. E misericórdia da minha vida é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar seu assento, meu irmão. Aleluia. Meus irmãos, Deus me deu um tema nesse texto já há um tempo, desde antes de quando eu ministrei na escola bíblica aqui sobre os 10 mandamentos. Eu não sei se você vai se recordar, mas nós fizemos menção desse texto, fizemos menção desse episódio, e a palavra vem queimando, Deus vem falando, só que de uma forma diferente. Eu olhei para o texto, olhei para a situação e falei assim: por quê que esse povo recuou dessa forma? E aí a gente tem uma visão superficial no primeiro momento do texto, mas quando a gente vai adentrando e Deus vai falando, o que eu sinto hoje é algo parecido com o que eles estavam sentindo antes de dar lei. Porque o que eu sinto hoje na minha alma, eu ainda nunca senti na presença de Deus. Eu queria compartilhar, a guisa de introdução com você, que ao preparar isso, o sentimento que eu tinha era de medo. Medo de subir no altar, medo de ministrar. Ah, por quê? Você está com medo de encarar a igreja? Não é isso. É mais além. Eu estou com medo de encarar aquele que é santo. Então eu estou tomado nessa noite de um temor diferente. E aí pedindo ao Espírito Santo o equilíbrio para lidar com esse sentimento, mas é diferente. Sabe, Deus me deu um tema para essa mensagem e tem tudo a ver com o que eu estou sentindo nessa noite.
Nós estamos num propósito chamado metanoia. E para que a gente entenda a metanoia, o tema dessa noite é: me tira o medo. O que Deus tem falado sobre o meu coração é sobre o medo. E Deus tem clamado muito. Do medo a gente pode ir para o terror. Do terror muitas vidas estão indo para o tremor. E do tremor tem gente indo para o pavor. Eu não preciso forçar a barra para falar assim: esse sentimento é na sua vida. Basta sair de casa. Basta ver a situação que a gente está vivendo no Brasil inteiro. Mas especificamente, parece que São João, misericórdia. Vamos falar no micro, não dá para entrar nos outros municípios. Então é um sentimento que está latente na minha e na sua vida, com certeza. Se eu te falar que medo é um estado emocional que surge em resposta na sua consciência diante de uma situação de perigo. Então quando é que você sente medo? Quando seu emocional reage. Reage a algo muito perigoso ou a algo que te causou muita dor. Então o medo, ele se apresenta nesse cenário. Ou algo iminente ainda chegando, e o corpo é tão perfeito, o autor é tão perfeito que ele não coloca o teu corpo dormente diante do perigo. A não ser que você esteja muito prejudicado psicologicamente. Porque a atitude natural do corpo em relação ao perigo é alerta. Sentinela, alerta, o corpo fica em alerta, os hormônios se agitam, porque assim o autor fez sobre a nossa vida. Então todos nós estamos lidando com isso. E Deus nessa palavra vai falar muito de morte. Eu estava ali atrás, meu pastor, e Deus falou assim muito forte ao meu coração. Dando spoiler daquilo que vai vir. Nós carregamos um imenso medo da morte. Mas uma grande coisa é: se você não se aproximar de Deus, você morre. E distante de Deus, você morre também. Essa é uma verdade que desde o jovem ao mais velho não dá para fugir. Porque nós carregamos um grande medo, e esse medo maior, nesses dias tem se voltado contra o próprio Deus e a sua palavra. Por isso que a gente vai entender que precisa de uma metanoia. Porque nós carregamos um medo de se aproximar, porque sabemos que ao se aproximar, Deus vai mexer em muitas áreas da nossa vida. Mas uma verdade é essa: ser longe ou perto, vamos morrer da mesma maneira. Não dá para fugir disso, meus irmãos. E metanoia quer dizer transformação da mentalidade que prevalece na vida de uma pessoa. Guarda isso. Por que Deus soprou muito forte no coração do nosso pastor esse tema? Porque talvez nessa noite exista uma mentalidade prevalecendo sobre a minha e a sua vida que não é da vontade de Deus. A guerra toda com esse propósito que está revirando a igreja é uma só: é quebrar uma mentalidade concorrente com a mentalidade do Espírito Santo. Essa é a situação desesperadora desse propósito, que nós não estamos enxergando no mundo espiritual. O que Deus quer fazer é esmigalhar uma mentalidade carnal que é contra a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Não adianta. Por isso que eu vou te falar nessa noite: pode correr para longe de Deus, você vai morrer da mesma maneira. Mas se aproximar dele, você morre de uma maneira diferente. Morremos diferente, pertinho do Senhor. Agora, longe dele, a morte é mais dolorosa. A eternidade é mais dolorida. Então esse texto aqui, meus irmãos, vai mostrar muita coisa. Qual é a mentalidade que está prevalecendo na minha e na sua vida, de acordo? Essa foi o primeiro confronto que Deus está me fazendo ao ministrar essa palavra. Quando eu estou diante de uma crise conjugal, qual é a mentalidade que prevalece? Qual é a profunda mudança que está pairando na minha cabeça? Rasgar o contrato? Quando a crise surge na igreja e bate de repente um choque com alguém, qual é a mentalidade que está prevalecendo dentro deste lugar? Eu vou procurar outro lugar.
outra juventude, outro pastor. Deus vai nos confrontar muito nessa noite, meus irmãos. Se a gente olhar Êxodo 19 até o 8, a Bíblia vai falar no início que são 3 meses da saída do povo ao deserto, do Egito. E essa saída do Egito, a gente sabe que ela foi estrondosa. Não foi natural, o pastor falou sobre isso. Se tem uma coisa que marca quando a gente... Esse livro que tanto amamos é a abertura do Mar Vermelho. Absurdo. Então, Êxodo 19 depois de 3 meses de andança desse povo no deserto, eles primeiramente, é a primeira vez que vão se reunir como uma assembleia, como aqui. O que é isso aqui? A Assembleia dos Santos. Que isso, Léo? Tu não sabe como eu estou sujo. Essa é a Assembleia dos Santos. Porque não tem a ver com aquilo que você pode produzir em primeiro lugar, mas pelo sangue que te purificou. Por isso é sim a Assembleia dos Santos. Então pela primeira vez, Pati, eles vão se reunir no Sinai como uma assembleia. E vai acontecer uma coisa linda. Porque essa história que a gente acabou de ler tem 3 personagens: Deus, o povo e Moisés. Se a gente quer aprender um pouquinho que a metanoia ela não pode esbarrar no medo, a gente vai falar um pouquinho de 3 pessoas. E no texto, a primeira pessoa que surge em Êxodo capítulo 19 é a figura do nosso Deus. Porque Êxodo 19, versículo 9 vai dizer assim, ó: disse quem é Moisés? O Senhor. Então a gente leu aqui em Êxodo um cenário terrível. Se você se atentou, relâmpagos, trovões, fumaça, o monte treme. Mas uma coisa é certa: em primeiro lugar, Deus está falando. Por isso que o tema vai fazer tanto sentido. Me tira o medo. Sabe por quê? A gente tem que perder esse medo, principalmente de Deus. Porque apesar da sua santidade terrível, Ele é o primeiro a buscar relacionamento com Ele. Quando lá no Sinai Ele está juntando, né, aqueles pintinhos como uma galinha pelo deserto, reuniu os pintinhos. Eles mereciam era fulminação. Mas o que Ele faz? Fala. Porque ao falar, Deus está mostrando o relacionamento. Isso é tão forte que eu estou falando. E quem dera muitas vidas tomassem posse do que eu fosse falando aqui e quebrassem cadeias nessa noite. Porque essa é uma área que Satanás, o sujinho, está entrando nas nossas vidas. Porque está soprando que Deus já não é mais um Deus de relacionamento. Que Deus já não é mais um Deus atento à minha e à sua guerra. Que Ele é, pelo que muitos afirmam, o mais malvado e proporciona a pior vida que um jovem merece, que um ancião merece, que uma mulher merece e de que um homem maduro merece. O que está soprando aí fora é que a vida do portões para fora é a melhor vida possível. Que não existe relacionamento pior do que dentro da igreja. Essa é a verdade do diabo para esses dias. E é mentira. Porque aqui está falando que Deus é quem procura o seu povo para o relacionamento. Só que quando a gente vai ler do 9 ao 14, vai falar assim, olha, Moisés no 10 vai mandar o povo se consagrar e lavar as suas vestes, porque Deus viria sobre o Sinai. E no 12 ele vai falar assim, ó: estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo. Olha o que Deus vai falar: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado, morto a flechadas. Mas espera aí, então eu estou te falando uma contradição nessa noite? Eu te falei que Deus fala e quer relacionamento, mas que Deus é esse que fala, quer relacionamento e está mandando o povo não encostar no monte, porque se encostar morre. Como é que a gente entende isso? O Deus Santo quer relacionamento mesmo? Eu te afirmo que quer. Mas tem uma coisa que a nossa geração não anda brincando.
E talvez eu e você andemos brincando. Da mesma maneira que ele quer relacionamento, que a graça te abraça, o pastor Claudemir fala isso, e a graça te leva como elevador, ele não deixa, ele nunca vai deixar de ser terrível. Busca relacionamento todo dia, com você fechando a porta na cara dele, com você enfiado no lamaçal, assim como eu já estive um dia, mas ele, apesar disso, não deixa de ser terrível. Então parece que eu estou piorando as coisas, porque o tema é me tira o medo. E agora eu estou te apresentando um Deus terrível, que fala assim, ó, não encosta no capim do monte. Se encostar no capim do monte, vai sobrar para você. Então a primeira pessoa já assusta. Porque, peraí, ele busca, mas é tão difícil se relacionar com ele. É isso que o mundo fala. É mais fácil no fechamento da parada. É mais fácil o relacionamento dentro das facções. É mais fácil nas situações lá fora. Eu posso te afirmar que é mentira. Ele é terrível. Ele é temível. Mas também é abundante em misericórdia. Aleluia. Aposto contigo. Quero ver encontrar isso lá fora. Quero ver você, jovem, encontrar abundante misericórdia como no Senhor. Não existe. Pode bater cabeça, não vai encontrar. Não vai encontrar. Sabe o que me chama a atenção? Olhando para o meu comentário, olhando para o texto, para a mensagem, é que o comentário vai falar que a santidade de Deus é radioativa. O que é isso, Diácono Leonardo? Imagina que você está numa usina nuclear. Quanto mais perto da exposição da radioatividade, o que você tem que fazer? Se proteger mais. Então parece que eu piorei mais ainda. Peraí, Deus quer relacionamento, mas quanto mais eu me aproximo dele, mais eu tenho que me resguardar. É isso mesmo. Por isso que no 10 Deus vai falar assim, ó, consagra o povo, porque não há ninguém que se aproxime de mim de qualquer maneira e permaneça. Dá para entender por quê? Porque o sinto é muito diferente. Não é demagogia não, é vontade de correr mesmo. É medo. Então peraí, Deus é radioativo, a santidade dele aparece como se fosse. Quanto mais perto, mais se protege. Quanto mais perto, mais se consagra. Esse é o caminho que muitos de nós estamos abandonando. Temos mais facilidade em morrer lá fora do que perto dele. Preferimos morrer lá fora do que perto dele. Precisamos de uma profunda mudança de mente, meus amigos. Para ontem. Então a gente tem o primeiro personagem, que é Deus. E ele já assusta. Até o 14 a gente vê um Deus assustador, que dá medo de chegar perto. Peraí, é esse mesmo Deus que me ama? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É esse. E o segundo personagem é o povo. Êxodo, acompanha comigo, Êxodo 19 e 16. E diz assim, ao amanhecer, o cenário piorou agora. Do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Imagina o barulho ensurdecedor. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. Olha outro cenário terrível. O Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas. Sabe que eu tive a ousadia de pensar no meu coração? Por que esse povo temeu? Desavisado. Quem não temeria? Fala para mim. Quem que não temeria se aproximar de um cenário desse? Deus vindo para o monte sacudindo em fogo. Quem não temeria? Sabe por que temeremos? E vamos temer sempre? Porque a qualidade que pega para a gente muito bem é humilhado e pecador.
E aí eu te pergunto, é ou não é para ter medo? Hein, igreja? Eu estou te falando de um cenário, é para ter medo ou não? É uma pergunta. Então aqui, avançando mais um pouquinho, acompanha. Eu tenho algo de Deus para falar com você. Êxodo 20, versículo 18. A gente vai ler um pouquinho com mais de costume. Êxodo 20, 18 a 21, diz assim: vendo-se o povo diante de trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Presta atenção agora. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Lindo isso aqui. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrara. Sabe o que acontece aqui? Eu comecei a entender o que Deus queria falar comigo. Porque a minha pergunta é: Senhor, por que Moisés suporta aos montes fumegando e todo o resto não? A minha pergunta é: tem alguma questão? Ele é teu predileto para suportar? A carne dele é melhor que a minha para suportar um monte fumegando? E sabe qual é a resposta do texto bíblico para mim e para você? Não, ele é sujeito às mesmas paixões. Sabe o que eu enxergo nesse texto? Diante do cenário, eu não quis amedrontar o povo. Era a manifestação da sua santidade. Não dá para ele fugir disso. Se desce agora, não sobra ninguém. É a manifestação absurda da grandeza dele. Não tem como. A terra recua, o mar recua, não dá para vir. Não tem para onde ir. Aleluia! Glória a Deus. E sabe o que eu vejo aqui? E Deus falou comigo. No fundo, o que Deus esperava do povo é o mesmo que Moisés fez. Que ainda temendo, ainda assim atravessasse. Isso de encontro ao seu amor. Mas sabe o que é pertinente para mim e para você nessa noite? A distância. Não, Léo, não estou não, está distante sim. Não, Léo, não estou não, está distante sim. E se não receber do alto uma profunda mudança na mente, vai continuar distante sim. Se a profunda mudança não vir, vai fazer altos e baixos, como eu fiz durante muitos anos, sim. Vai ser um oscilante, sim. Vai virar motivo de descrédito no meio da congregação, sim. Porque não firma os passos retos diante do Senhor. E aqui fica, Deus queria sim que esse povo, mesmo diante da manifestação absurda da santidade, avançasse. Mas o povo preferiu a distância. O povo preferiu a indiferença. Sabe o que Deus falou muito forte, meu pastor, comigo? É o descanso na figura de Moisés. A terceira figura desse povo é Moisés. Sobe e desce, Deus chama, ele vai. O monte está pegando fogo, Deus chama, Moisés vai. Vai falar para o povo, Moisés desce. Intermediário entre Deus e o povo. A gente tem um paracleto, que é o Espírito. A gente tem um advogado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente tem a figura dos anjos da igreja, pastor Claudemir e pastora Janice. Mas sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema da IVEC hoje? Da congregação, da juventude? Sabe qual é o problema da juventude comigo como líder? É fazer assim: vai lá, meus pastores. Eu fico, vai lá, Léo. Vai, Léo. Queima lá, busca conhecimento, se esmera. Vai, porque eu vou ficar daqui. Eu não quero dar mais um passo para frente, não. Porque se eu der mais um passo para frente, a glória me chamusca. Meu Deus. E aí a gente está preferindo morrer. Sem mudança na mente, a gente quer morrer longe. É isso que a gente está caminhando para fazer. Aleluia, aleluia,
Não dá pra gente tirar o fardo dos ombros dos pastores, não. Deus falou muito forte isso comigo. Não vou tratá-los como mediadores, mas são porta-voz da palavra. Alimentam o rebanho. Quando é que a gente vai experimentar a mudança na mente? Quando é que vai multiplicar a sede pela palavra no meio da congregação? Quando é que vai falar assim, Léo, não vou não, Léo, bota outro. Quando é que a gente vai parar com isso? Deus tem pastor que quer chamar para um propósito. Quando é que ele vai parar assim e falar, pastor, não dá não, sair pela tangente. Vamos correr até quando? Vai correr até quando? Aleluia! Ele é até porta-voz dos anos antes da igreja. Moisés era mediador, mas eu duvido que não era o sentimento de Deus. Vem, meus filhos, atravesse. Só entendam. A minha santidade é terrível. Tem que se lavar sim. Tem que se consagrar sim. Para chegar mais perto tem que morrer mais um pouquinho. Nossa geração está muito... Desculpa, meus irmãos. Nós somos muito frouxos. É um medo que não queremos mais. Vamos uma geração que já não queremos, cauterizamos a mente, já não queremos estar mais pertinho da glória. Se tocamos os instrumentos, estamos acomodados. Se Deus está falando, tem ministério na palavra com você, cadê o seminário? Cadê mergulhar? Não, mas a gente fica rotando, Deus tem, e Deus tem, Deus vai me levar, Deus vai soprar. E cadê a mudança de mente? Cadê o paga-preço? Nesse sentido, não é de cruz não. É de varar a madrugada buscando conhecimento, suplicando e se humilhando. Cadê a igreja que se identifica com a morte? Cadê? Meus irmãos, está na hora de a gente parar de se assemelhar com a atitude desse povo. Não dá mais. Deus tem que falar, não dá mais. Aleluia! Não dá mais. Não dá para você ficar jogando o teu em cima do jovem. Vai lá, meus pastores, em cima da liderança. Segura aí. Segura aí. Vai, você pega mais esse peso aí. Toma mais esse fardo. Toma aí. Por conta de uma falta de atitude minha e sua. Então a gente tem três personagens: Deus, o povo e Moisés. Deus com um cenário terrível. E a minha crise era, peraí, eu não estou vendo Moisés com medo. Eu vejo o povo à distância e Moisés sempre diante de ti. Que absurdo é esse que esteve sobre a vida de Moisés, que o conservou intacto diante da santidade dele? Eu quero trazer paz no teu coração. Há um caminho para que a glória dele não te consuma. Mesmo para essa carne podre que eu e você temos, há um caminho, há um pavilhão, há um esconderijo, que a glória dele não te fulmina e não te destrói. Eu te provo que tem. Hebreus capítulo 12, por favor. Versículo 18. Lá, quase no finalzinho da Bíblia. Depois de Filemão, Hebreus capítulo 12, versículo 18. Aí você vai ver, agora a gente vai tirar a dúvida. Moisés temeu ou não temeu? Será que Hebreus 12, versículo 18 diz assim, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 18, diz assim, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas e a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e o som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estavam ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. Olha o que vai falar no 21. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Acabou a suspeita aqui. Moisés temeu, assim como eu estou aqui, e temeu
muito. Não foi pouco. Mas espera aí. Por que Moisés avança? Por que seu pastor avança? Há adamantio dentro das suas estruturas, como a do Wolverine? Será que há? Porque parece que é assim que a gente vê a liderança. Não, eles são indestrutíveis, aguentam tudo, não aguenta nada. Vamos parar com isso, não aguenta não. Mudança na mente. Senão não seremos aquilo que Deus espera que sejamos. Não dá para o marido olhar para a mulher e falar assim, ela tem que aguentar tudo. Ela não, ela tem que aguentar sua estupidez, sua arrogância, seu mau humor do trabalho. Não tem que não, ela não é de ferro, não. E nem ele é de ferro. É que nem filhos, dando patada, dizendo, vamos parar, meus irmãos. Para de dar patada em pai e mãe. Está desavisado a esse ponto. E aqui a gente vai ver que ele treme. Moisés tremeu sim, mas não pediu o outro para ir no seu lugar. Quem faz isso é eu e você. Sem a mudança de mente, quem faz isso somos eu e você, Alante. Não, vai lá, vai você no meu lugar. Vai lá. Ah, não faço isso, não faz, pô. Pode estar e não estar. Ou quando está, faz resistência passiva. Quem disse que não está mandando o outro? Está mandando o outro no seu lugar. Está falando assim, desse Deus aí eu não quero me aproximar. Porque se eu for, ele vai mexer no meu namoro. Se eu for, ele vai mexer no meu trabalho. Não, aqui não pode não. Né? De repente é eu. Se eu for, acabou às vezes, muitas vezes o descanso. Acabou a liberdade de rebater na cara uma ofensa. Porque mais perto dele, mais perto da morte. Metanoia. Então quem toma a postura de falar assim, ó, vai no meu lugar porque eu estou com medo, eu e você, mas Moisés não. Então a gente não pode deixar tudo nas contas e nas costas da liderança. Não podemos fazer isso. E aqui eu caminho para o final. Ele está fazendo uma comparação entre Sinai e Sião. Sabe por quê? Porque Sião está representando, Sinai está representando a lei. Porque foi lá que Deus, no 20, Êxodo 20, Deus vai dar os 10 mandamentos. Então, o Monte Sinai representa a lei. Mas o que ele vai falar aqui, ó? Mas vocês, 22, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Olha isso. Olha a comparação. Está falando assim, ó. Você não te trouxe ao monte que você não podia tocar, porque iria morrer. Ele está falando não. Vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Mais uma vez ele vai usar esse verbo aqui, ó. Chegaram aos milhares. Olha aí, eu e a sua e a sua casa aqui. Chegaram aos milhares. E milhares de anjos se reuniram alegres. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Mais uma vez ele vai falar: vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui vem o X. Por que Moisés chegou e não morreu diante da santidade? Porque a nossa liderança não morre quanto mais se aproxima da santidade e da glória de Deus. Por causa disso aqui. Versículo 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala mais alto que o sangue de Abel. Olha isso. Além de comparar Sinai e Sião, agora ele está falando assim, ó. Para alcançar a diferença de um e de outro, precisa de uma profunda mudança. Porque senão você vai viver servindo ao Deus da lei, que só tem para você pancada e porrete, diante do seu e do meu pecado. E não é esse, ele não é só juízo. E aí o autor está forçando, olha para Hebreus mais abaixo. E ele vai falar assim, chegaram. Chegamos como? Pelo novo e vivo caminho. Ah, mas Jesus não existia na época de Moisés. Mas ele confiou na esperança daquele que viria. Dá no mesmo. Qual é a receita, Léo? Para mim parar de ter medo de Deus, é confiança absoluta no sacrifício do seu filho. Não tem outro caminho.
Aí parece que eu estou falando algo simples. Mas se você não experimentar uma profunda mudança, você não alcança isso. Não alcança. Não é só intelecto. É intelecto e humilhação. Por isso que Moisés não sucumbiu diante do Senhor. Porque experimentou o vivo e novo caminho, Jesus como mediador. Sabe, meus irmãos, talvez sejamos aqueles que mais hoje estão com medo de negociar com Ele aquilo que Ele está te pedindo. Talvez sejamos a geração que mais está dando o pé para trás, porque do alto não está acontecendo uma profunda mudança. Temos mais medo de perder os relacionamentos do que o próprio Deus. Temos mais medo de perder a paz dentro de casa do que amargar uma eternidade longe do Senhor. Essa é a grande e enorme e esmagadora vontade que a gente tem vivido nesses dias. Cadê Julinha? Vamos... Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Sabe, meus irmãos,